Quero dar o meu bom dia aqui aos senadores, agradecer a cordialidade. Bom dia, presidente Omar Aziz, relator Renan Calheiros, senador. E em nome do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, eu dou o meu bom dia a todos os outros demais senadores. Bom, o meu nome é Marcelo José Barroso Campelo, eu sou natural, nascido no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Eu tenho 51 anos de idade, sou casado há 30 anos, tenho 2 filhos, um casal de filhos. Minha profissão é engenheiro civil, formado no então Instituto de Tecnologia da Amazônia, a UTAM, em 1992, profissão em que eu segui já e que eu atuei metade dos anos da profissão como na iniciativa privada e metade agora nas experiências no serviço público. Eu trabalhei, foi a minha quarta experiência no serviço público. Trabalhei 2 vezes na Prefeitura de Manaus e essa é a 2ª vez que eu estou trabalhando no governo do Amazonas. Senadores, eu queria, em primeiro lugar, prestar a minha solidariedade a todos os familiares das vítimas da pandemia no Brasil, e especialmente as vítimas da pandemia no nosso estado do Amazonas. Solidariedade também aos familiares das vítimas, dos trabalhadores e profissionais da saúde do Brasil e no estado do Amazonas. E lembrar aqui a memória da doutora Rosemary Costa Pinto, epidemiologista, que respeitava e amava o SUS como ninguém. Ela era uma amante da ciência, ela era uma entusiasta da vacina e também a grande líder que incentivava as medidas não farmacológicas no estado do Amazonas, como único meio até então, como não tínhamos vacina, para combater a pandemia. Infelizmente, a doutora Rosemary, grande amiga, veio a óbito 4 dias antes da chegada da primeira remessa de lote de vacinas ao Amazonas. Estou aqui também para honrar a memória dos trabalhadores e profissionais de saúde que lutaram e ainda hoje lutam no fronte da pandemia, com os quais convivi nesses 10 meses de titularidade como secretário de Estado de Saúde do Amazonas. Eles são os verdadeiros heróis desta pandemia, aqueles que literalmente entregaram a sua vida para ajudar o povo brasileiro e o povo amazonense. Com eles, junto com eles, desenvolvemos várias ações administrativas e principalmente um programa de modernização da saúde no Amazonas, estruturado em 9 grandes ações estratégicas, chamado Saúde Amazonas, que começamos a implementar a partir do dia 1º de setembro. Os servidores da saúde tiveram até então a oportunidade de serem realmente os protagonistas da gestão da saúde no estado do Amazonas. Eles elaboraram o plano, eles estruturaram esse plano, tiraram os projetos das gavetas que há muitos anos tentavam implementar, mas nunca tiveram oportunidade. E isso nós procuramos fazer da melhor forma possível. Por fim, eu gostaria de mandar
e lembrar da minha esposa e dos meus 2 filhos, que certamente compreenderam a necessidade dessa dedicação exclusiva nos 10 meses da pandemia, onde tivemos que estar ausentes em muitas noites, em muitas madrugadas, em muitos finais de semana. A eles o meu carinho, pelas lágrimas, pelas orações e pelo amor que sentem por mim. Senhores, eu cheguei ao governo do Amazonas em 2019, a convite da Comissão de Transição, para ajudar a formar um relatório na Comissão de Transição de Infraestrutura, pela experiência que eu tinha em relação a essa área. Fui o coordenador da Comissão de Transição, à época coordenada pelo vice-governador Carlos Almeida, e após a Comissão de Transição fui convidado a assumir a Secretaria Executiva da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA, e também coordenar a Unidade Gestora de Projetos Especiais, que cuida de um grande programa, que já é um programa de Estado, chamado Prosami, programa de sucesso, que eu tive a honra de coordenar nos anos de 2015 a 2017, e aí, nesta oportunidade, no governador Wilson Lima me fez o convite para voltar à frente daquela unidade gestora. Durante o ano de 2019, portanto, trabalhamos nessas 2 frentes, organizando a pasta da infraestrutura. Final do mês de abril, com o agravamento da crise, da pandemia na saúde, todas as secretarias de Estado foram convocadas pelo governador a apoiar o sistema de saúde em virtude do grande déficit de profissionais que estavam tombando, doentes, afastados ou mesmo indo a óbito. Então, nós mobilizamos uma grande quantidade de servidores do Estado para ajudar a saúde. E após esse período, no dia 8 de maio, o governador, então, me convidou para assumir a Secretaria Executiva da Saúde no Amazonas. Passei a ser o secretário executivo. E no dia 8 de julho, assumi interinamente como secretário da pasta, e apenas no dia 1º de setembro, portanto, fui confirmado como titular. Então, de setembro até o período que eu saí da pasta, pedi exoneração, foram 10 meses. Como principais ações à frente da saúde, peço permissão para enumerar a reorganização administrativa da Secretaria, a nomeação prioritária de servidores de carreira, empoderando-os à tomada de decisão com pragmatismo, com senso de urgência e com senso de indignação ante os problemas históricos e crônicos que nossa rede ainda possui. Diálogo aberto e transparente com os órgãos de controle, com profissionais de saúde, com conselhos regionais, sindicatos, usuários do SUS, associações de transplantados, cardiopatas, da saúde mental, da saúde bucal e outras linhas de cuidado, portadores de deficiência, com o Conselho Estadual, com a Comissão Intergestora Bipartite e com outros órgãos como o COSEMES, aproximação com o CONAS e o Ministério da Saúde. Fizemos também e promovemos a integração da rede da administração direta e indireta da saúde, que era fragmentada. Unimos as unidades de saúde e das fundações em um grande sentimento de rede, com as fundações de especialidade de saúde, com a Fundação de Vigilância em Saúde e com a rede de saúde complementar, e também com o Hospital Federal Getúlio Vargas. A aproximação junto ao CONAS
a Organização Pan-Americana de Saúde, a Força Nacional de Saúde, a Unicef, Médicos Sem Fronteira, com o Hospital Sírio-Libanês, que foi um grande parceiro na reorganização de algumas unidades de saúde, o Hospital Albert Einstein, que nos ajuda na telemedicina. O foco na gestão de dados da saúde com fortalecimento do TI, os dados eram fragmentados, nós não tínhamos informação da rede, o que acontecia, quantos usuários, quantos leitos, quantos internados, quantas vagas, qual era a taxa de ocupação. E nós conseguimos integrar os sistemas de saúde para poder ter dados em painel de gestão e tomar decisão de forma mais rápida. Implantamos o Linas Emergência nos 3 grandes pronto-socorros de Manaus, com o apoio do Sírio-Libanês, e também fizemos um grande trabalho de deshospitalização de pacientes nesses hospitais, alguns com mais de 60 dias internados aguardando uma cirurgia. Nós chamamos planos gira-leitos com cirurgia noturnas, o que proporcionou, inclusive, termos leitos suficientes para a segunda alça epidêmica. Programa Saúde Amazonas, com 9 metas, grande meta estratégica, 200 projetos sendo executados, a desburocratização de processos administrativos para contratações e pagamentos, comissão de especialistas, foram 4 comissões implantadas, comissão de eliminação de pagamentos sob indenização, pagamentos indenizatórios, que é um programa crônico há décadas na Secretaria e que o governo está agora, a Secretaria de Saúde está eliminando, e a criação da Secretaria Executiva do Controle Interno da Saúde, que concentra todos os órgãos de auditoria, sindicância, controle interno e ouvidoria. Ampliamos os leitos habilitados no CNES, sendo o maior número da história da saúde no Amazonas, leitos habilitados na capital e no interior do Amazonas, e também proporcionamos a integração das políticas de saúde entre capital e interior do Amazonas. Estamos no início dessa integração, inclusive no diálogo agora possível com a Prefeitura de Manaus e a Censa Manaus, com a integração dos técnicos com portarias assinadas para reorganização na cidade. Senhores, sobre o enfrentamento da pandemia, quando eu cheguei na Secretaria, em 8 de maio de 2020, nós estávamos com números ainda elevados de internações, taxa de ocupação, óbitos e contaminação, mas os números estavam em queda. Tínhamos, à época, a finalização de um contrato de locação com o Hospital Newton Lins, que foi um contrato de 90 dias, que em julho já não tinha mais nenhum paciente internado e, por isso, sem ter demanda, ele foi encerrado. O principal hospital de referência Covid em Manaus, o Hospital Delfina Aziz, estava com taxas de ocupação em decréscimo no mês de setembro, o que nos motivou, inclusive, a elaborar um plano de utilização daquele hospital. Para quem não conhece, o Hospital Delfina Aziz é um hospital de 6 andares, é o maior hospital da rede pública do estado do Amazonas, um hospital espetacular, que tem um potencial gigantesco de redução de filas de cirurgias eletivas e outras na cidade de Manaus e atendimento a todo o estado do Amazonas. Por isso, ele precisa ser utilizado para esse fim, não somente para atender Covid. Então, com a taxa de ocupação em baixa, nós nos estimulamos a criar um outro plano de trabalho para o Delfina Aziz para ficar como hospital híbrido. Porém, após o feriado de setembro, grandes aglomerações se registraram na cidade de Manaus e eu fui alertado pela então diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary, sobre o início de um aumento de taxa de ocupação nos hospitais particulares da cidade de Manaus, o que poderia aí estar evidenciando a contaminação, principalmente da classe A e B, né, que é a classe que estava mais sendo exposta naquele momento nas atividades de recreação, principalmente nos bares, nos restaurantes, nos flutuantes, nos iates, nas boates, etc.
As aglomerações detectadas também pelas convenções partidárias e início da campanha eleitoral, com muitos comícios e carreatas realizados principalmente no interior do Amazonas, fora do controle da fiscalização. Em setembro, então, com base nesses números, nós começamos a elaborar um plano de contingência para o enfrentamento, né, do recrudescimento da Covid-19. Esse plano foi elaborado pelas equipes de saúde, as equipes técnicas, junto com a Fundação de Vigilância em Saúde, ouvindo especialistas e também em consonância ao Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19 e também em consonância com todos os estados brasileiros, o modelo que é usualmente utilizado em todos os estados. O plano era em 5 fases, que disparava quando a taxa de ocupação de UTIs Covid ultrapassava ou atingia 75% da sua capacidade. E começou, a partir de setembro, a aumentar o número de hospitalizações na rede, tanto rede pública quanto privada. Em setembro foi 553 o número de internações. Em outubro, nós tivemos que disparar a primeira fase do plano de contingência. E realizamos para isso, para a abertura de leitos, o plano Gira Leitos. Em outubro também, a realização das eleições com o registro de muita aglomeração e 61 festas da vitória nos 61 municípios do interior do Amazonas, com registro também de muitas aglomerações. O número salta de hospitalização para 968. Nós temos também, a partir de novembro, a segunda fase. E no dia 23 de dezembro, dispara a terceira fase do plano de contingência, o que nos obrigou a solicitar do Comitê de Crise um decreto de restrição das atividades econômicas e de circulação de pessoas na cidade de Manaus e no estado, para dar uma trégua ao sistema de saúde e assim podemos reorganizar e preparar a quarta fase, que inclusive previa a instalação de hospital de campanha ou enfermaria de campanha na área externa do Hospital Delfina Ziz. Nós, a partir daí, não tivemos êxito nesse decreto, chegou a ser publicado, mas muitas manifestações, inclusive com violência, com barricadas, com a interrupção do direito de ir e vir da população, o que obrigou o governo a flexibilizar o decreto a partir, e foi uma decisão judicial que fez com que o decreto passasse a vigorar a partir do dia 2 de janeiro. Enfim, a partir do final do ano, no dia 31 de dezembro, pedimos o apoio via ofício a Força Nacional, pedindo ao Ministério da Saúde a presença da Força Nacional de Saúde no estado do Amazonas para apoiar. Quando? 31 de dezembro, o ofício. Você pode repetir? 31 de dezembro. Pedimos o ofício e também solicitamos apoio para recursos humanos, medicamentos e equipamentos. No dia 4 de janeiro, recebemos a secretária Mayra Pinheiro, na primeira reunião, pela manhã, 8 horas, no auditório do Hospital Delfina Ziz, onde foi convocada, a sua assessoria convocou a presença de representantes do Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, sindicatos, autoridades da área médica, especialistas, etc. Estivemos juntos com o governador participando dessa reunião, com a presença da imprensa, isso está tudo registrado, e vimos uma ênfase da doutora Mayra Pinheiro em relação ao tratamento precoce e disponibilização de
relatando um novo sistema que poderia ser utilizado e que seria apresentado oportunamente, chamava-se o Tratkov. A viagem da doutora Mayra, ela se deu mais com ênfase na atenção primária, ou seja, as reuniões mais era para trabalhar com as prefeituras. E a Prefeitura de Manaus, naquela época, estava com uma nova gestão, a gestão tinha acabado de assumir, com muitas dificuldades na gestão, que, inclusive, faltava medicamento na Prefeitura de Manaus para suas UBSs, que, inclusive, estavam muitas fechadas. No dia 7 de janeiro, à tarde, por volta de 14 horas, o representante da White Martins pede para falar comigo e com alguns integrantes da minha equipe para questionar quantos leitos de UTIs e leitos clínicos nós ainda iríamos abrir no nosso plano de contingência. Porque ele estava preocupado com o aumento do consumo e precisaria fazer uma programação do fornecimento. Então, nós relatamos que, aproximadamente, teríamos capacidade de implantar mais 150 leitos de UTI e aproximadamente 250 leitos clínicos na capital de Manaus. Esse era o plano. Ele anotou, pediu para que nós não ativássemos mais nenhum leito de UTI até o sinal da empresa fornecedora de que poderia ter segurança para a ampliação do fornecimento de oxigênio. E assim fizemos, demos a ordem de não ativação, continuarmos com a ampliação dos leitos, mas ativar os leitos somente no momento em que tivéssemos a anuência da empresa com segurança. Quantos leitos que Neste dia, nós já estávamos aumentando leitos, mas neste dia nós informamos que nós tínhamos capacidade ainda de aumentar, por questões físicas, de RH e etc., mais 150 leitos de Marcelo, UTI eu não e entendi. 250 leitos clínicos. Vocês deixaram de ampliar leitos em vez de buscar oxigênio? Como é que foi essa história? Não. Me conta aí. Não, sim, é isso que eu quero saber. Você disse o seguinte, nós recebemos, quem é a White Martins pode dizer para o Estado que ela não pode abrir mais nenhum leito. Em vez da White Martins e você, nesse momento, ir atrás de oxigênio para abrir leito, que era a necessidade de Manaus, você parou de aumentar. Foi isso que você disse aí, por isso que eu estou te perguntando. Você parou de abrir leito por causa da White Martins? Não, nós continuamos abrindo os leitos, senador, e porque a White Martins, neste mesmo dia, apresentou uma programação para a gente de fornecimento de oxigênio. Inclusive, nós estamos falando do dia 7, que é uma quinta-feira, e ela afirmou para mim e para a nossa equipe que, a partir do sábado, dia 9, chegaria a primeira balsa de abastecimento com 52 mil metros cúbicos de oxigênio vindo de Belém, e, a partir daquela data, a cada 2 dias, chegariam novas balsas, novos carregamentos de oxigênio para dar segurança ao fornecimento da rede. Vale ressaltar que a White Martins, ela fornecia para o estado todo, fornecia para a rede pública estadual, para a rede pública municipal, para a rede federal, no Hospital Federal Getúlio Vargas, que é controlado pela EBSER, vinculado ao Ministério da Educação, para o Hospital Militar de Manaus, então, e também para a rede privada, dos diversos hospitais. Nós, evidentemente, tínhamos acesso aos relatórios mensais de fornecimento e consumo, devido aos pagamentos que fazíamos, em relação à rede estadual. O restante era controlado pela White Martins. Então, quando ela falava que viria uma programação, era uma programação para atender toda a rede de saúde privada e pública. No mesmo dia 7, já à noite, o representante pediu para falar comigo novamente, por volta das 19 horas, horário de Manaus, para relatar 3 situações. A primeira, para reafirmar a programação de entrega do oxigênio, como ele havia confirmado à tarde. A segunda, para pedir o apoio do Estado
para realizar uma requisição administrativa do estoque de 20 mil metros cúbicos de oxigênio que teria disponível numa empresa, uma pequena empresa sediada em Manaus, de oxigênio, chamada Carbox, e que eles estavam tentando adquirir esse oxigênio da empresa e a empresa se recusava a vender. E que, apesar de estar chegando o oxigênio no sábado, era necessário, por segurança, ter essa reserva na rede. Imediatamente, consultei o meu setor jurídico para verificar como realizar a requisição administrativa, qual é o passo a passo. Foi orientado que imediatamente a White Martins formalizasse esse pedido, para nós iniciarmos o processo e no dia seguinte realizarmos a requisição. Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, Vossa Excelência. Nós estamos aqui diante de uma CPI. Nós estamos há mais de 20 minutos ouvindo um relato e o senhor relator, que deveria estar questionando para que nós pudéssemos ter esclarecimento, nós estamos ouvindo uma única versão, unilateral. Vossa Excelência ainda há pouco fez um questionamento pertinente e há outras questões a serem feitas que, por questão até de educação, nós estamos aguardando. Mas, presidente, nós já estamos às 10h30 da manhã, nós estamos praticamente a 30 minutos ouvindo unilateralmente uma declaração que nós precisamos ouvir as indagações. Eu pediria para Vossa Senhoria concluir, por favor, para que eu passe ao relator. Tá. Eu gostaria, então, como esses fatos deverão ser muito bem explorados aqui na comissão, só queria pedir licença para falar a respeito da Operação Sangria, da qual eu fui alvo. Da operação... Você terá a oportunidade, Marcelo, na hora de perguntar, de explicar tudinho. Sim. Você vai passar praticamente o dia todo aqui, então você vai ter várias vezes você vai repetir a mesma coisa. Então, eu peço para Vossa Excelência concluir